Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro, médico oncologista de Brasília, e hoje vamos falar sobre um assunto que abalou a oncologia, mas que trouxe algumas confusões. Vamos separar com clareza o que já é evidência clínica, o que ainda é investigação e por que as vacinas contra o câncer podem representar um dos caminhos mais relevantes da imunoterapia de precisão. O foco será em duas plataformas, mRNA e vetor adenoviral. Vamos destacar um marco recente no melanoma e as frentes em desenvolvimento no câncer de pulmão. Quando ouvimos a expressão vacina contra o câncer, é natural imaginar algo parecido com uma vacina infantil, uma proteção aplicada antes de a doença existir. Em oncologia, porém, a maior parte das vacinas em desenvolvimento tem outro objetivo. Elas são terapêuticas. Em vez de prevenir uma infecção, procuram ensinar o sistema imunológico a reconhecer características específicas de um tumor já diagnosticado ou de doença microscópica, que pode permanecer depois de uma cirurgia. É importante não misturar isso com as vacinas contra HPV e hepatite B. Essas sim previnem infecções associadas a alguns cânceres. Já as vacinas de que falaremos hoje tentam direcionar a imunidade contra o próprio tumor. A Lungvax é uma exceção interessante, porque tenta prevenir o câncer de pulmão em pessoas de alto risco, mas ainda está em fase inicial de pesquisa. Portanto, a pergunta correta não é se existe uma vacina que cure qualquer câncer. A pergunta correta é: em qual doença, em qual momento, com qual plataforma e com qual grau de evidência? A ideia central é relativamente simples. Um tumor acumula mutações. Algumas dessas mutações geram proteínas alteradas, chamadas neoantígenos. Elas funcionam como pequenas marcas que podem diferenciar a célula tumoral da célula saudável. Em uma vacina individualizada, o tumor e o sangue do paciente são analisados. Um conjunto de neoantígenos com potencial de despertar resposta imune é selecionado. O mRNA entrega às células do sistema imune a instrução para produzir esses alvos. Células apresentadoras de antígeno, como as células dendríticas, exibem os fragmentos para os linfócitos T. A intenção é formar uma resposta capaz de localizar e destruir células que carregam o mesmo perfil mutacional. A vantagem é a precisão. A dificuldade é que cada vacina precisa ser desenhada e fabricada para um paciente específico. Nem toda vacina contra câncer é personalizada. Há também produtos que usam alvos compartilhados entre vários tumores. Aqui está a diferença prática entre as duas plataformas principais. O mRNA é uma molécula de instrução. Ele pode ser produzido de forma flexível e nas vacinas individualizadas pode codificar vários neoantígenos do tumor de uma pessoa. É a plataforma que alcançou a evidência clínica mais madura, especialmente no melanoma. Já o vetor adenoviral é um veículo biológico incapaz de se replicar. Ele carrega instruções genéticas até as células e induz uma resposta imune contra alvos definidos. A Lungvax usa essa abordagem. Ela não foi desenhada para um tumor já estabelecido, e sim para ensinar o organismo a reconhecer alterações que podem surgir precocemente no epitélio pulmonar. Portanto, não faz sentido perguntar qual plataforma é melhor de forma isolada. Elas respondem a problemas diferentes. O mRNA individualizado procura adaptar o tratamento ao tumor do paciente. O vetor adenoviral busca uma prevenção experimental baseada em alvos pré-definidos. O melanoma foi o primeiro grande teste clínico para essa ideia. No estudo de fase 3 Interpath 001, pacientes com melanoma cutâneo completamente ressecado, do estádio 2B ao 4, receberam intismeran autogene, também chamada de V940 ou MIRN a 4157, combinada ao pembrolizumab, ou receberam pembrolizumab isolado. Em 19 de agosto de 2026, Merck e Moderna anunciaram que o estudo atingiu os dois objetivos principais: melhora da sobrevida livre de recorrência e da sobrevida livre de metástase à distância.
Isso é um marco porque se trata do primeiro resultado positivo de fase 3 para uma terapia individualizada de neoantígenos, baseada em mRNA. Mas a comunicação precisa ser rigorosa. O anúncio é top-line. Os números completos de hazard ratio, intervalos de confiança e valores de P da fase 3 ainda não foram apresentados. O estudo segue com a avaliação de outros desfechos, incluindo sobrevida global. A leitura correta é: temos um avanço histórico, mas ainda aguardamos a apresentação detalhada e os passos regulatórios. A base clínica que explica esse entusiasmo vem do Keynote 942, estudo randomizado de fase 2B em melanoma ressecado de alto risco. Na atualização de 5 anos, a combinação de V940 com pembrolizumab reduziu em 49% o risco de recorrência ou morte, com hazard ratio de 0,51. Também reduziu em 59% o risco de metástase à distância ou morte, com hazard ratio de 0,411. Esses são dados muito relevantes, mas precisamos interpretá-los corretamente. Trata-se de um estudo de fase 2B e de uma combinação, não de vacina em monoterapia. A sobrevida global ainda é um desfecho exploratório, sem maturidade para uma conclusão definitiva. Em segurança, as reações mais frequentes atribuídas ao V940 foram fadiga, dor no local de aplicação e calafrios. Não houve sinal novo de segurança no segmento mais longo. Esse conjunto de dados criou a ponte entre uma hipótese imunológica muito atraente e a confirmação top-line de fase 3. No melanoma, a vacina não entra para substituir o que já funciona. Ela é uma camada adicional no cenário adjuvante, ou seja, depois da cirurgia, em combinação com bloqueio de PD-1. A vacina ajuda a apontar os alvos, o anti-PD-1 ajuda a reduzir um dos freios usados pelo tumor contra os linfócitos T. Por isso, não devemos apresentar a vacina como substituta de cirurgia, imunoterapia indicada, terapia-alvo para pacientes elegíveis, radioterapia ou segmento. Também não devemos sugerir que uma resposta imune laboratorial equivale à cura. O resultado que buscamos é clínico, menos recidiva, menos metástase e, com o tempo, melhor sobrevida. Na consulta, vale explicar que efeitos como fadiga, febre baixa, calafrios e dor local podem acontecer. Já as toxicidades imunes mais relevantes seguem vinculadas principalmente ao inibidor de checkpoint, usado na combinação, exigindo a vigilância habitual. No câncer de pulmão, o campo é particularmente dinâmico, porque temos 3 estratégias sendo estudadas ao mesmo tempo. A BNT-116 é uma vacina terapêutica de mRNA com antígenos compartilhados e está em fase 1. O V940 é uma vacina individualizada de mRNA que já entrou em estudos de fase 3 no contexto perioperatório e adjuvante. E a Lungvax é uma vacina preventiva com vetor adenoviral, também em fase 1. A mensagem mais importante aqui é que nenhuma dessas estratégias mudou a prática clínica de rotina. O fato de haver estudos em andamento não significa que já exista uma vacina aprovada ou indicada para câncer de pulmão. O que existe é uma pipeline sofisticada, com propostas distintas e níveis de evidência muito diferentes. A BNT-116 é útil para entender o conceito de vacina pronta, ou off-the-shelf. Em vez de fabricar uma vacina para cada paciente, ela reúne 6 mRNAs, que codificam antígenos associados a tumores de pulmão. A formulação utiliza RNA lipoplex e não é individualizada. No estudo LuCa-MERIT-1, de fase 1, várias coortes avaliam a BNT-116 isolada ou em combinação com outras terapias. Em uma análise preliminar de 20 pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células que haviam progredido após anti-PD-1, 2 pacientes tiveram resposta parcial e 14 tiveram doença estável. Não foram observadas toxicidades limitantes de dose. Esses achados justificam continuar a pesquisa, mas não autorizam prometer ganho de sobrevida. A amostra é pequena,
O desenho é inicial e não há comparação definitiva. O termo correto é sinal preliminar de atividade e perfil de segurança manejável em uma coorte de fase primeira. A Lungvax propõe algo diferente: prevenir o câncer antes que ele se torne visível. Ela usa o vetor SHA-DOX2, um adenovírus de símio geneticamente modificado para não se replicar. O vetor leva instruções para 22 mutações hotspot, além dos antígenos NYES, U1 e MUC1. O estudo de fase 1 recruta duas coortes de 20 participantes. Uma inclui pessoas que tiveram câncer de pulmão inicial operado. A outra inclui pessoas de 55 a 74 anos dentro do rastreamento pulmonar do NHS, sem diagnóstico de câncer. São 4 aplicações em 18 meses. Os objetivos são segurança e imunogenicidade, isto é, saber se a vacina é tolerada e se produz resposta de células T. Ainda não existe prova de que a Lungvax previna câncer em humanos, e ela não substitui o que já sabemos que funciona: não fumar, apoiar a cessação do tabagismo e indicar rastreamento nos grupos elegíveis. O câncer de pâncreas mostra por que essa abordagem merece atenção mesmo em tumores historicamente pouco responsivos à imunoterapia. Em um estudo de fase 1, a vacina individualizada autogene cevumeran foi produzida com até 20 neoantígenos por paciente, após cirurgia para adenocarcinoma ductal pancreático. Dos 16 pacientes tratados, 8 desenvolveram uma resposta imune T de novo, de alta magnitude. Na atualização de 3 anos, 6 dos 8 respondedores permaneciam sem doença. É um resultado biologicamente impressionante, mas não é uma prova de eficácia definitiva porque o estudo é pequeno e não randomizado. A lição é que a personalização pode produzir memória imune mensurável mesmo em um tumor difícil. Agora, estudos maiores precisam demonstrar se isso se traduz, de forma reprodutível, em menos recidiva e mais sobrevida. Como profissionais de saúde, nossa responsabilidade é comunicar com precisão. Antes de chamar uma tecnologia de promissora, precisamos dizer que ela é investigacional. Antes de citar uma resposta imune, precisamos explicar se existe benefício clínico. E antes de falar em prevenção, precisamos diferenciar uma vacina terapêutica de uma vacina que realmente reduza a incidência de câncer. Também é essencial que ninguém abandone tratamento padrão para buscar uma tecnologia ainda em estudo. Participação em pesquisa clínica é uma decisão que deve ocorrer em centros habilitados, com critérios claros, consentimento informado e acompanhamento oncológico especializado. A credibilidade da inovação depende de honestidade sobre seus limites. Para concluir, o melanoma abriu a primeira porta de fase 3 para uma vacina individualizada de neoantígenos, baseada em mRNA. No câncer de pulmão, as frentes se multiplicam. Uma vacina preventiva adenoviral muito precoce, uma vacina pronta em fase 1 e vários estudos de fase 3 com mRNA individualizado. Deixo aqui as referências para eventual consulta. Aproveito para convidar a todos a visitarem o meu portal www.rafaelcastro1.com.br e lá visitarem o site da NeoAccess para ficar por dentro das novidades em oncologia.